interessante que nesse tempo de falta de tempo, na realidade, na nossa vida, a gente tem priorizado algumas pequenas visitações do Senhor na nossa casa, na nossa vida, né? Nós achamos que pequenos momentos já são suficientes na nossa vida, mas o princípio da palavra é que nós vamos ter habitação. Nós precisamos ter a habitação do Senhor, a habitação do Espírito Santo, a habitação da palavra, né? O Senhor precisa habitar em nós, não só aqui no templo, mas na nossa casa, na nossa vida. E como é difícil nós entendermos esse conceito de habitação, né? O Senhor habitar na nossa casa. E nessa noite eu queria conversar um pouquinho sobre habitação, né? Sobre como o Senhor pode habitar na nossa casa, como Ele pode habitar na nossa vida, né? E por que isso é tão importante. Amém? Então, se você quiser abrir 2 Reis 4, começar a leitura, 2 Reis, no capítulo 4, no verso 8, uma história que ela remete muito a essa questão de visitação e habitação. Amém? 2 Reis 4, no verso 8, diz o seguinte: certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um homem santo de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno, um terraço na casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado, o que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi, o seu servo: o que se pode fazer por ela? Então o seu servo respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela já é velho. Então Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. Amém? Aqui por enquanto. Então, Eliseu ele estava passando por Sunem. Ele fazia isso de uma maneira repetitiva. E ele sempre passava na casa dessa mulher e do seu marido, porque eles sempre lhe ofereciam um banquete, um jantar, né? uma visitação por um curto espaço de tempo. No entanto, aquela mulher ela percebeu que havia algo maior esperando por ela a partir daquele homem. Porque ela disse ao seu marido: olha, eu vejo que ele sempre passa por nós, ele é um santo homem de Deus, né? Vamos fazer um quarto para ele aqui, para que ele só não passe, mas ele habite em nós, sabe? E a primeira coisa que eu entendo é que muitas vezes as nossas orações elas estão focadas para que Deus passe a nossa vida, para que Deus nos abençoe, para que Ele faça algo de uma maneira imediata na nossa casa, na nossa vida. E a nossa oração geralmente é por essa, né? Uma visitação do Senhor em alguma área da nossa vida, em algo que eu estou necessitando neste momento. Mas aquela mulher nos mostra um princípio maior, né? Ela declarou: eu não quero só uma visitação, eu quero que Ele habite, eu quero que Ele more, porque Ele é um santo homem de Deus, Ele carrega a presença do Senhor, e eu quero que essa presença fique na minha casa. Eu quero que essa presença, ela não entre e saia no outro dia, eu quero que a presença fique, ela se instaure dentro do meu lar. Eu desejo. E as nossas orações muitas vezes são voltadas apenas a uma visitação breve,
quando na realidade precisava ser uma oração, uma intensidade, uma busca por uma habitação do Senhor na nossa casa, na nossa vida, em todas as áreas, porque tem áreas que muitas vezes a gente não quer que Ele habite, mas uma habitação verdadeira é aquela que nós abrimos a porta para que Ele habite em todas as áreas, Ele mova, Ele mexe, Ele transforma aquilo que precisa ser transformado. E aquela mulher, ela não teve receio, ela não teve vergonha de abrir a sua casa para que Ele morasse, não, ela declarou: vamos fazer um quarto para que Ele fique aqui conosco, Ele permaneça, a presença permaneça. Então o texto fala que aquela mulher percebeu que não bastava apenas um banquete, um banquete passageiro. Ela entendeu que para ter a plenitude da presença, primeiro era necessário o quê? Preparar o ambiente. Era necessário preparar o ambiente para receber a plenitude da presença. Não era simplesmente desejar ela, mas era preparar o ambiente. Então ela só não desejou a presença, a habitação, mas ela preparou o ambiente, ela preparou o lugar. E muitas vezes nós pecamos nesse quesito. Muitas vezes até nós desejamos, mas nós não preparamos um lugar para Deus na nossa vida. Nós não preparamos um lugar na nossa casa, na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso ministério para que Ele habite. Nós apenas queremos que Ele esteja, mas eu não preparo o ambiente. Eu não preparo o ambiente para que Ele venha se instaurar, para que a presença venha realmente estar na minha casa. Então ela diz: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então eu entendo que o primeiro passo para você preparar o ambiente é você ter um discernimento espiritual. Você precisa ter um discernimento, porque a sunamita, ela não viu apenas um homem, ela viu a presença de Deus, e ela não perdeu a oportunidade de buscar a presença. E os nossos olhos muitas vezes eles estão muito naturalizados e nós não enxergamos as oportunidades que o Senhor nos dá no dia a dia, sabe? Porque dia a dia Ele nos dá oportunidade para nós prepararmos o ambiente para Ele. E os nossos olhos muitas vezes estão tão naturalizados que não conseguem enxergar espiritualmente aquilo que o Senhor quer fazer na minha casa, aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Nós não conseguimos mais enxergar, nós estamos naturalizando tudo. Amém? Nós não contemplamos mais aquilo que Ele é na nossa vida. E nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade onde o ambiente começa a ser preparado e nós paramos de olhar para as coisas apenas de uma maneira natural e nós percebemos que o espiritual está à nossa volta e nós começamos a nos mover em prol do reino, em prol daquilo que é eterno. E muitas pessoas passam anos, às vezes décadas, buscando o Senhor, mas os seus olhos estão tão naturais que não conseguem discernir que espiritualmente o Senhor já vem há tempos querendo fazer morada na vida de uma casa, de uma família, mas nós estamos relativizando muito a nossa entrega com o Senhor, sabe? Se Ele me der eu faço, se Ele não me der eu não faço, sabe? E a presença ela precisa ser construída, mas para isso nós precisamos também, além de uma sensibilidade espiritual, nós precisamos ter uma movimentação correta. Porque veja só o que ela falou, ela disse ao seu marido: façamos-lhes um pequeno quarto. Façamos um pequeno quarto. Então, a preparação, ela exige uma decisão. Preparar o ambiente não é por acaso. Não é por acaso que o ambiente ele fica preparado. Nós precisamos decidir criar um espaço para o Senhor na minha vida, na minha casa, na minha jornada como cristão. Eu preciso decidir, eu preciso tomar essa atitude, sabe? Então, não é algo passivo. Existe uma atitude a qual eu preciso tomar. Existe uma movimentação. E muitas vezes nós não temos essa movimentação. Nós só queremos que Ele habite, nós queremos que Ele faça, mas eu não tenho nenhuma movimentação para que o ambiente seja preparado, para que realmente Ele fique, para que Ele não seja mais uma visitação em um culto, em um movimento, em uma campanha, onde eu vejo um vislumbre de um Senhor, mas no outro dia eu perco totalmente a visão que eu tinha dele. Por quê? Foi uma visitação, foi algo passageiro, e eu preciso sair desse campo da visitação e querer entrar no campo de habitação, desejar essa habitação
do Senhor na minha vida, no meu ministério, no meu casamento, em todas as áreas eu preciso desejar. Então, para isso é necessário uma movimentação assertiva, criar espaço para que Deus entre na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, sabe? Não apenas fazer com que Ele entre na nossa agenda. Nós devemos desejar que Ele entre na nossa mente, no nosso coração como um todo, não apenas em uma parte da nossa agenda diária, mas que Ele seja o todo, para que Ele realmente faça uma habitação em nós. Mas para isso nós precisamos então realmente estar preparando esse ambiente. E aí você pode perguntar o seguinte: bom, mas então como eu faço para preparar esse ambiente? Para que eu possa contemplar mais o Senhor? Veja que a Sunamita, ela foi bem objetiva. Ela disse o seguinte: vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele, veja só, uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Ela foi bem específica, não foi qualquer quarto, qualquer ambiente. Não, foi um ambiente preparado, mas para que o Senhor realmente fizesse morada. Então ela coloca uma cama, isso simbolizando o lugar de descanso em Deus. O primeiro passo para você criar um ambiente preparado para o Senhor na sua casa, na sua vida, é descansar em Deus. Ter um descanso em Deus, sabe? E o descanso em Deus, ao contrário do que muitos pensam, ele não é um descanso passivo, porque veja só, quando Paulo fala aos Filipenses que nós devemos buscar a paz que excede todo o entendimento, é uma paz que muitas vezes, em um ambiente de luta, de guerra, eu não estou acomodado, mas eu estou em paz, sabendo que Deus, Ele está por mim, que no tempo certo Ele vai agir. Amém? Então não é um comodismo como muitos acham. Descansar em Deus é você ficar num estado de comodismo. Não, descansar em Deus não é comodismo. É você saber que em meio a uma circunstância muitas vezes diferente daquilo que você havia previsto, Ele vai agir. Em meio a circunstância difícil, você ter a certeza que amanhã, se for da vontade de Deus, tudo pode mudar. Descansar em Deus é você não agir por impulsão, por impulso. Você não ser agir por impulso e fazer aquilo que não estava nos planos de Deus para a sua vida. Descansar em Deus é você tomar as decisões certas, as movimentações assertivas, se movimentar conforme Ele está direcionando. Isso é descansar em Deus. Não é você ficar num estado de comodismo, então vir todo o culto, ficar sentado aqui, achando que eu já estou aqui, descansando em Deus e não fazer nada mais que isso. Isso não é descansar em Deus. Isso é um estado de comodismo. Descansar em Deus é você ter movimentações corretas, assertivas, conforme Ele vai direcionando. Então o primeiro passo para que o ambiente seja construído na minha e na sua casa é o descansar em Deus. Não agir por impulso, mas descansar nele. O segundo passo, ela coloca então uma mesa, simbolizando então um lugar de comunhão, de alimentação da palavra. Então, ao mesmo tempo que eu preciso descansar em Deus, eu preciso também ter comunhão com Deus. Comunhão com Ele todos os dias, desejar a presença todos os dias, buscar Ele todos os dias, ir à fonte todos os dias, me alimentar da palavra, me alimentar do que Ele tem de novo para mim no dia de hoje. Então eu preciso ter essa busca constante, uma busca por uma comunhão e uma alimentação da palavra. Eu preciso ansiar por essa busca. Terceiro ponto, ela coloca uma cadeira, e a cadeira ela simboliza aprendizado e submissão, porque além de eu ter um momento de comunhão com o Senhor, de me abastecer com a palavra, eu preciso também aprender com ela. Não é só ler a Bíblia, não é só entender. Eu posso muitas vezes ser um expert na Bíblia e saber tudo dela, mas será que eu realmente estou entendendo, estou levando isso para a minha vida, eu estou aprendendo com aquilo que a Bíblia tem? Senão passa a ser apenas mais um livro. Eu preciso colocar em prática na minha vida. Então não é apenas você saber, é você colocar em prática. É você ser humilde o suficiente para estar sempre aprendendo. Independente daquilo que você já sabe da palavra, você precisa abrir ela toda manhã e ter a humildade de dizer: Senhor, hoje eu quero aprender algo novo. Muitas vezes com o mesmo texto, eu quero aprender algo novo. Senhor, eu preciso.
entrar num lugar de submissão, entender que aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida é aquilo que é o melhor para mim. Eu não me colocar acima do que o Senhor tem preparado. Então eu preciso ter um lugar de descanso, de comunhão, de aprendizado, uma prática da palavra na minha vida. Então, para terminar, ela encerra dizendo que ela colocou uma lamparina ou um candeeiro, algumas traduções, e isso significa um lugar de iluminação, de clareza espiritual. Amém? Porque para que nós venhamos preparar o ambiente, nós precisamos ter uma clareza espiritual de tudo aquilo que está à nossa volta, né? Como eu disse no começo, não normalizar tudo, né? Achar que tudo é no campo do natural. Não, nós precisamos ter uma clareza espiritual daquilo que está acontecendo à minha volta. Será que aquilo que está acontecendo na minha casa é algo espiritual ou algo natural? É por uma decisão minha que algo está acontecendo ou não? É algo simplesmente natural? Eu preciso ter essa clareza. Amém? Então, quando você começa a preparar o ambiente, automaticamente você começa a exercer esses simbolismos na sua casa, um lugar de descanso em Deus, um lugar de comunhão, de aprendizado, e isso começa a tirar uma clareza daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Então é assim que nós preparamos o ambiente. É isso que ela fez. Não foi de qualquer jeito. Vamos só botar o profeta lá e deu. Não, ela preparou. Teve uma dedicação antes de receber. Ela se dedicou antes. Olha, eu quero tanto receber a presença, mas eu não quero que seja de qualquer jeito. Eu quero que para que a presença entre, ela fique, não saia mais. E para isso eu quero que tudo esteja no seu lugar. Porque veja só, Deus ele não habita em um ambiente espiritual desorganizado. Nós precisamos ter a nossa vida espiritual organizada, para que não seja apenas uma visitação breve e saia, e eu não comece a não perceber por que está sendo só uma visitação. Por quê? Porque a minha vida espiritual está desorganizada. Eu preciso preparar o ambiente, mas da maneira correta, para que realmente a presença se instale. Amém? Para que seja um ambiente de bênção onde eu estiver. Amém? Então é dessa maneira que eu preparo o ambiente. Aleluia. Mais do que isso, o ambiente, ele determina a bênção. Amém? O ambiente determina a bênção. Interessante, no verso 17, então o profeta, ele se sentiu tão honrado, mas tão honrado por o que aquela mulher fez na vida dele, que ele chama ela. Não, Geazi, chama ela. Então ele chama ela e pergunta para ela: olha, o que nós podemos fazer por você? Você tem nos tratado tão bem, você tem nos honrado tão bem, o que nós podemos fazer em troca para te abençoar? Então ela disse: não, está tudo certo, profeta, eu estou muito bem morando no meio do meu povo. E o profeta, ele, inquieto com aquela situação, ele chama novamente o seu servo e diz: Geazi, o que nós podemos fazer por ela? Então o servo diz: olha, eu sei que ela não tem filhos, e o marido dela é avançado de idade, porque ela não pôde ter filhos na juventude. E veja que naquela época você não ter filhos era algo totalmente ruim aos olhos da sociedade, né? O filho era herança, era algo que continuava, a sua descendência. Então um filho, olha, valia mais do que terras, bens. Amém? Naquela época era prestígio. Então aquele que não tinha filho, a família, o marido e a esposa que não tinham filhos, eles eram olhados com maus olhos perante a sociedade, sabe? Era muitas vezes de uma maneira preconceituosa, colocada de lado. E mesmo assim, ela sabendo de tudo isso na vida dela, sabendo que um filho poderia mudar a sua situação, ela não pediu, ela não fez esse pedido ao profeta, porque ela podia muito bem ter preparado aquele ambiente com segundas intenções, para que quando ele estivesse morando ali, ela chegasse para o profeta: profeta, eu preparei tudo, a tua presença, mas agora eu quero que você faça algo por mim. Me dê uma bênção, me dê um filho. Mas não, a movimentação dela foi para preparar o ambiente. A movimentação dela, o anseio dela era pela presença e não pela bênção. Então, o profeta, ele entendendo que ela se movimentou pela presença, ele desejou honrar ela.
Então ele disse: não, pela movimentação dela, nós iremos honrar. Chame ela que nós vamos honrar ela. Então chamaram ela e disseram: a esse tempo, daqui a um ano, você vai ter um filho. E se cumpriu. Ela teve um filho. Mesmo perante toda a sociedade, crendo que isso não era possível, mas o milagre veio. O milagre veio. E o mais interessante é que o milagre não foi pedido por ela. O milagre foi uma consequência da presença que ela preparou. O milagre foi uma consequência natural de um ambiente preparado. Sabe? E então isso me leva a entender que a bênção, ela é a consequência de um ambiente preparado. Amém? E nós entendemos isso. Quando nós entendemos isso, na realidade, isso vira uma chave na nossa mente. Porque a nossa movimentação, na maioria das vezes, é diferente. Nós nos movimentamos buscando uma bênção. Nós buscamos uma bênção e no meio do caminho, nós buscamos a presença. Porque enquanto eu estou buscando a bênção, eu estou me relacionando com Deus. Quando na realidade esse percurso está invertido. Primeiro eu preciso buscar a presença para que a bênção me alcance. Porque Deuteronômio 28 fala que aquele que obedece ao Senhor, aquele que ouve ao Senhor, as bênçãos correrão atrás. Então, isso vira uma chave na nossa vida e virou na vida daquela mulher. Ela entendeu que ela não precisava ficar correndo atrás de uma bênção, ela precisava buscar a presença, preparar o ambiente. E no momento que ela preparou o ambiente, a bênção chegou. E nós precisamos ter esse entendimento na nossa mente e mudar o nosso foco e não visualizarmos só a bênção, visualizarmos a presença. Porque cada vez que eu começo a preparar o ambiente para que Deus realmente faça a habitação na minha casa, na minha vida, tenha certeza que as bênçãos vão correr atrás de você. Amém? Eu não vou precisar mais me movimentar em prol de uma bênção. A bênção vai ser uma consequência das minhas movimentações. Amém? Então eu começo a ter movimentações assertivas em prol do reino, buscando a presença, buscando preparar um ambiente com comunhão, com descanso, e automaticamente a bênção, ela vai ser uma consequência da minha vida. Então eu começo a viver uma vida de consequências, de bênçãos. Amém? Onde a bênção começa a ser uma consequência da minha vida. Eu passo a não me surpreender mais com a bênção. Por quê? Porque eu busco a presença. E para mim o surpreendente é estar na presença, não é a bênção. Então a bênção já não me surpreende mais. Então aquele que entendeu, ele começa a viver de bênção em bênção. Por quê? Porque a bênção já não surpreende. A bênção não rouba o lugar de Deus na sua vida. Amém? Então aquele que entende esse caminho a qual aquela mulher trilhou, ele vive uma movimentação diferente, preparando o caminho, buscando a presença e vivendo tempos de consequências, de bênçãos. Amém? De bênção na sua vida. Então, preparar um ambiente antes da bênção, ele é uma demonstração de fé e prioridade. Ele demonstra fé e prioridade, você desejar criar um ambiente antes da bênção, desejar a presença antes da bênção. Por quê? Porque a fé é você crer naquilo que você ainda não enxerga naturalmente hoje, mas você crer que vai chegar. E prioridade é você valorizar mais o Deus que abençoa do que a bênção. É você desejar o Deus abençoador do que a bênção. E o pastor tem batido bastante nessa tecla do contemplar ao Senhor, você contemplar ao Senhor. Muitas vezes nós estamos contemplando uma bênção, quando na realidade nós devemos contemplar o Senhor, porque nós temos uma visão muito rasa. Nós queremos visualizar, muitas vezes contemplar uma bênção, mas nós não contemplamos aquele que abençoa, aquele que pode fazer todas as coisas. Então a nossa movimentação é valorizar o Deus que abençoa e não a bênção, sabe? E hoje em dia é difícil para nós, de uma maneira natural, nós invertermos isso, porque nós queremos valorizar mais aquilo que Ele pode fazer, porque nós sabemos que Ele pode fazer, amém? Ele pode fazer algo na nossa vida, e nós valorizamos muito o que Ele pode fazer, mas nós paramos de valorizar aquilo que Ele é na nossa vida. Então, aquilo que Ele pode fazer toma a frente, começa a ficar mais, muitas vezes saltar mais aos nossos olhos.
aquilo que ele pode fazer e aquilo que ele é fica de lado. Eu começo a vir para o culto muito mais quando eu estou visualizando algo que ele pode fazer do que simplesmente por aquilo que ele é na minha vida ou por aquilo que ele fez. Então, isso nos mostra que muitas vezes as movimentações elas estão invertidas e eu preciso olhar para o Deus abençoador e não só para a bênção. Amém? Até porque a bênção, ela sem um ambiente preparado, ela vira um fardo na nossa vida. Vira um fardo. Amém? Você deseja muito um carro, Deus te abençoa com um carro, mas você não tem onde guardar, não tem como manter, não tem como mandar. Irmão, vai ser uma dor de cabeça para você. O que era para ser uma bênção vai ser mais um gasto na sua vida, vai ser mais um fardo. Eu desejo um ministério, um chamado, fazer algo na igreja, no templo, em prol do reino, mas eu não estou preparado muitas vezes para a minha maturidade em dia, um equilíbrio espiritual em dia, eu não consigo equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida ministerial. Então o ministério começa a ser um fardo, começa a ser um peso. Por quê? Porque eu não estou preparado espiritualmente, eu não estou maduro o suficiente para ter o equilíbrio. Então muitas vezes o ministério consome aquele que não está preparado para lidar com a bênção. Por isso que antes de nós recebermos algo da parte do Senhor, eu preciso preparar o ambiente. Preparar o ambiente para que Ele faça morada. E aquilo que Ele desejar para a minha vida seja uma consequência da vontade dEle. E tudo que vier da vontade dEle, tenha certeza, não vai ser um fardo. Tenha certeza disso. Vai ser algo preparado para você exercer. Então por isso que muitas vezes algo bom vira um fardo. Porque eu não estou preparado para receber aquilo. Amém? Eu não estou preparado naquele momento para receber. Amém? Então nós precisamos visualizar o Deus que abençoa em todo momento, em todo tempo. Glória a Deus. Quem tem um ambiente também, um ponto interessante na vida daquela mulher, quem tem um ambiente preparado, sempre terá um refúgio no tempo de aflição e no tempo de dor. Aquele que prepara o ambiente, ele sempre terá um refúgio. No tempo de incerteza, no tempo de dor. Verso 18, eu quero ler com você. Verso 18 diz o seguinte: então o menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos seus servos: leve para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe, e o menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas, preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. Lá no verso 32, quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou seu filho e saiu. Amém? Olha só que extraordinário. Ela não desejou uma bênção, mas a bênção veio até a vida dela. Deus o abençoou, deu um filho. E a palavra diz que um tempo depois, ou seja, o profeta já não estava mais ali. O profeta tinha seguido o seu caminho, mas o filho começou a crescer. Então, um certo tempo, a palavra diz que aquele menino, ele morre. E o que eu acho mais interessante é a movimentação daquela mãe. Ela não se desesperou publicamente.
ela não saiu gritando, não saiu correndo atrás de qualquer ajuda. Qual foi a primeira coisa que ela fez? Pegou o menino e levou para o quarto do profeta. Colocou na cama. Por quê? Porque ela sabia que aquele ambiente que ela havia preparado anos atrás para receber uma bênção serviria para cuidar das suas aflições, cuidar das suas dores. Por quê? Aquele que prepara o ambiente sempre terá um refúgio para suas dores. Sempre terá um refúgio. E veja que depois de tantos anos, ainda estava lá o quarto. Ainda estava lá a cama. Por quê? Porque embora o profeta tinha saído, o lugar preparado ficou. Então isso nos mostra que quando nós preparamos um lugar para o Senhor, não é simplesmente por uma temporada, é para sempre. A preparação, a habitação do Senhor não é uma temporada, é para sempre. E ela sabia disso. Não, a habitação do Senhor na minha casa vai ser para sempre. O lugar preparado sempre vai estar aqui. Então o filho nasceu, cresceu, forte, mas o lugar estava lá. O lugar da bênção ficou lá. E quando o menino morreu, a primeira coisa que ela fez foi pegar nos braços e depositar sobre o ambiente que ela preparou. Então ela pegou, disse ao marido: eu vou para o profeta, porque ele é que pode me ajudar. Então ela foi ao profeta. Chegando no profeta, contou toda a situação. Eliseu, na mesma hora, voltou a casa e fez o menino ressuscitar novamente. Sabe? Isso é extraordinário, porque quando nós preparamos o ambiente, não é só para a bênção, é para que eu viva uma vida mais estabilizada no Senhor, porque tenha certeza que você preparando o ambiente, dificuldades vão vir, dores vão vir, muitas vezes perdas vão vir. Mas se você tiver um ambiente preparado, você no momento certo vai poder voltar lá naquele quarto que você preparou e você vai encontrar um refúgio. Você não vai precisar sair buscando em tantos outros lugares algo, uma palavra, um refúgio. Não, você já tem um refúgio. É o que você preparou no Senhor. Por isso que tantas pessoas, no momento de angústia, de dor, saem desesperadamente procurando em todos os lugares uma palavra, algo que possa lhe confortar. Mas aquele que prepara o ambiente nunca precisará se desesperar, porque o ambiente já estava preparado para cuidar das suas dores. Amém? Então, é importante nós refletirmos nessa noite como é importante nós prepararmos o ambiente. Como é importante nós desejarmos o Senhor não só como uma visitação, mas como uma habitação. Porque nós não estamos falando apenas em bênção, nós estamos falando em cura. Amém? Nós estamos falando em refúgio no Senhor. Né? Um momento, um lugar onde sempre vai estar disponível para eu depositar minhas lágrimas, eu me dobrar, muitas vezes eu gritar para que ninguém ouça, mas naquele lugar o Senhor vai me ouvir. Por quê? Porque é um lugar que eu preparei para Ele. E ninguém vai mexer, ninguém vai tocar, ninguém vai tirar esse lugar da minha vida. Por quê? Porque é o ambiente que eu preparei para o Senhor e ali ninguém toca, ali ninguém mexe. E nós precisamos ter essa ousadia de dizer: não, o lugar preparado na minha casa ninguém toca, ninguém mexe. Não importa as palavras contrárias que são lançadas, ensinamentos contrários que são lançados sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos. O lugar que eu preparei ninguém toca. E o lugar que eu preparei, quando eu tiver alguma dúvida, é para lá que eu vou. Quando eu tiver alguma ansiedade, é para lá que eu vou. Quando eu tiver que chorar, é para lá que eu vou. Quando eu quiser novamente me encontrar com o Senhor, é para lá que eu vou. Então nós precisamos, irmãos, ter um ambiente preparado na nossa casa. Nós precisamos muito mais do que vir num culto, desejando uma visitação. E muitas vezes é extraordinário. Pode acontecer algo extraordinário na sua vida num culto, mas você não pode se limitar a essas visitações. Você precisa desejar uma habitação na sua casa, porque senão nós caímos num comodismo de buscar o Senhor apenas num culto, desejando o Senhor apenas num culto, mas não desejando que Ele se instaure na nossa casa, no nosso lar. Porque se eu desejar Ele apenas num culto, no momento de incerteza na minha vida, para onde eu vou correr? E se a igreja estiver fechada? E se não houver culto naquele dia?
aquele dia de ansiedade, de angústia, para onde você vai correr? Para outros lugares? Você vai encontrar outros lugares, mas será que vão estar baseados nos princípios? Mas aquele que tem um lugar preparado, ele sempre vai poder se refugiar em sua casa, com a sua família, amém? Para que ninguém toque. Então a importância nós entendermos, porque o ambiente que você prepara hoje te sustenta amanhã, amém? O ambiente que você prepara hoje vai te sustentar amanhã, você precisa crer nisso. Você não está preparando um ambiente por causa de uma bênção, porque, como eu comentei, se você prepara, se você busca a presença, a bênção é uma consequência na sua vida. Mas muito mais do que preparar buscando uma bênção, você prepara buscando uma sustentação para a sua casa. Porque aquele que prepara sempre terá uma sustentação no dia de amanhã. Amém? Então eu vejo que nesse tempo, na nossa igreja, e eu não digo só aqui na nossa igreja, mas na nossa igreja como um todo, nós precisamos parar de ser caçadores de bênçãos e nos tornarmos construtores de ambientes. Nós precisamos orar para isso, desejar. Senhor, eu não quero mais ser um caçador de bênçãos, eu quero ser um construtor de ambientes. Eu quero construir ambientes onde eu estiver, em todos os momentos, em todas as fases da minha vida. Eu quero construir um ambiente, eu quero parar de me perder caçando bênção. Eu quero construir um ambiente para que a sua bênção me alcance no seu tempo. Para que no tempo certo, determinado, a sua bênção me alcance. Então eu paro de buscar, de correr atrás de algo, mas eu busco apenas a presença do Senhor na minha vida. E isso já é o suficiente. E quando eu me alegro, e quando essa presença, ela já é suficiente para me encher totalmente, aonde nada mais importa à minha volta, é nesse momento que você está preparado para receber uma bênção. Porque a bênção não vai te roubar no lugar de preparação do Senhor. Amém? Então é quando você está totalmente tomado pela presença que a bênção vai te alcançar. Mas mais do que isso, você terá sempre um refúgio, uma sustentação no dia de amanhã. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus.